Aloha, podcasters! Sejam bem-vindos ao episódio 14 do podcast Empreende Verde. Meu nome é Fabiola Pesce e eu trago o podcast Empreende Verde para fortalecer negócios sustentáveis. Para abrir esse episódio, eu queria compartilhar com vocês que uma das perguntas que mais chega para mim é: afinal, existe algum negócio sustentável que eu possa começar com R$0? E a minha resposta é que sim. Existem vários. Muitas vezes você pode começar um brechó com bastante desapego e R$0. Outro negócio que você pode começar com R$0 é plantar. Fazer mudas a partir de sementes ou de outros pés da mesma planta é uma forma de começar um econegócio. Uma terceira opção é todo tipo de gestão de resíduos. E aqui eu vou incluir as organizadoras, porque quando estas entram em ação, é comum centralizar muitas coisas na casa e assim se percebe o volume de canetas que a casa tem, o volume de roupas iguais e, como eu considero gestão de resíduos um processo de otimização, eu gosto de incluir as organizadoras neste nicho, o nicho da gestão de resíduos. Para quem não sabe, de acordo com os dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Aplicadas do próprio governo federal, o nicho de gestão de resíduos é o maior mercado potencial atualmente no Brasil. Eu, na modesta posição de interessada pelo tema, especialista em logística reversa e tendo um curso muito poderoso chamado Todo Lixo é um Erro de Design, quero dizer que eu concordo com o IPEA. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fabiola Pesce e já segue o meu perfil que todo dia eu trago muito conteúdo sobre como despertar o desejo de compra pelo seu produto ou serviço sustentável. Existe espaço para todo tipo de gestão de resíduos. Existem resíduos muito valorizados, como as roupas, por exemplo, que a gente já não quer mais. Esse resíduo é o que dá origem aos brechós. Tem resíduos de reciclagem obrigatória, como os plásticos, metais e vidros, que abrem espaço para um outro tipo de reciclador. Existem resíduos que atrapalham todos os outros tipos de resíduos. Aqui é onde entram os restos de comida, os resíduos de varrição, as folhas secas. E esses resíduos, se forem corretamente encaminhados, resultam em diversas formas de adubação do solo, além de um produto final que fortalece o crescimento de novas plantas que são mais fortes, pois foram plantadas num solo rico em nutrientes. Mas se engana quem acha que plantar numa terra incrível é suficiente. É uma experiência incrível? É. Isso é em vários estágios de incrível? Sim. Isso aparece na sensação de dever cumprido, porque eu coloco o resto do meu alimento no ciclo do alimento. Isso aparece na realização pessoal, porque eu vejo esse humus, né? Essa terra cheia de nutrientes, fortalecendo e desenvolvendo o que eu ou que os meus pares andamos plantando. E hoje eu quero te dar um motivo mais, uma razão, uma coisinha que vai te colocar na vontade de fazer isso ainda muitas vezes e por um longo prazo. Afinal, a gente mora no Brasil. E como já dizia Jorge Benjor em sua canção, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E isso acontece porque temos a maior biodiversidade do planeta. E talvez quando a gente fala essa frase bonita, por aí muita gente talvez não se dê conta da total compreensão do que isso significa. Por mais que seja um motivo de orgulho, isso nos coloca numa posição de responsabilidade. Isso significa que nós somos a população que menos deveria ter impacto em todo mundo, porque temos a responsabilidade de preservar a biodiversidade para as futuras gerações e estamos no país com a maior biodiversidade do mundo. Não é a China, não é o povo norte-americano, somos nós, brasileiros. E a gente acha que isso é responsabilidade de todo mundo, menos minha. A responsabilidade do prefeito, que não tem um bom plano de resíduos, a responsabilidade dos fabricantes, que enchem a minha casa de embalagens, a responsabilidade daquele maldito irresponsável que ainda não aprendeu que não dá para jogar lixo no chão. Mas não. Eu lido com pessoas que se autorresponsabilizam pelas coisas que elas querem ver diferente ao seu redor. Eu lido com pessoas que fazem a diferença na sociedade. A minha aluna Fernanda Selmo,
ela vende uma super canga num material durável e ao mesmo tempo biodegradável. E sim, ela se preocupa com a separação do seu lixo. Inclusive, eu tive que ensinar ela como falar sobre gestão de resíduos conectando com o seu próprio produto. Da mesma maneira, eu tenho uma outra aluna chamada Fernanda Drebes. Ela era uma arquiteta de luxo e passou a fazer gestão de resíduos de condomínios. A sua mudança profissional mostra quanto ela se preocupa em dar um bom encaminhamento de resíduos para as pessoas que muitas vezes nem chegam a pensar nisso. Da mesma maneira, eu tenho uma terceira aluna, sim, as três se chamam Fernandas. Essa é a Fernanda Silveira. E ela tem uma empresa de ecofestas. E ela tem uma das menores gerações de resíduos em festas de criança que eu conheço. Mesmo assim, ela consegue encantar os 5 sentidos das pessoas que vivenciam as suas produções. Eu ainda quero lembrar uma quarta aluna chamada Fernanda, a Fernanda Valentim, que ela é engenheira de plásticos e depois de assistir 4 edições presenciais do curso Todo Lixo é um Erro de Design, ela parou de ser representante de plástico numa grande empresa de plástico e desde então ela passou a estudar os bioplásticos que estão sendo patenteados por aí e atualmente ela trabalha numa empresa chamada Trashin, que tem uma participação no podcast confirmada. E assim nós vamos, por estarmos num país tropical e termos chuvas tropicais, e essas chuvas tropicais lavarem nosso solo, isso lava muito rapidamente os nutrientes do solo, sempre que esses não estão nas condições naturais de uma floresta tropical, que é ser repleta de matéria orgânica depositada no solo. Soma-se nesse cenário o fato de que cada pessoa no Brasil gera 100% do seu lixo, 50% do resíduo gerado é orgânico. E assim, se você decidir fazer uma mudança pequena, como a de compostar resíduos, e todos os vizinhos da sua cidade fizerem o mesmo, a gente conseguiria reduzir em 50% o volume de caminhões de coleta de lixo que são necessários. E assim, a gente também aumentaria em muitas toneladas a quantidade de nutrientes que voltariam para as plantas e voltariam para o ciclo do alimento que estão ao nosso redor. Só para contextualizar, uma aluna minha chamada Gabriela, ela na Escola do Riso, na cidade de Florianópolis, ela do Minhoclário Floripa, que foi o episódio 10 desse podcast Empreende Verde, ela sozinha desviou 4 toneladas de resíduos orgânicos que foram geradas nessa escola em um único ano letivo. E eu estou falando tudo isso porque a gestão de resíduos é sim um grande mercado em potencial, que você pode começar a vender em diferentes cenários, tendo investido R$0. Foi como eu comecei e como eu vejo muitos alunos começando. Eu quero também deixar evidente que lixo no lugar certo é um dos meus temas prediletos. Mas, passado tudo isso, eu quero voltar com vocês para o tema de começar um econegócio com R$0. Porque hoje o meu convidado é o Bruno, que trabalha com compostagem na cidade de Porto Alegre e está chegando para nos contar um pouquinho sobre como funciona o econegócio dele. Seja muito bem-vindo, Bruno, do Minhoca Urbana. Tudo bom? Tudo bem? Tá. Tudo? Então vamos lá, Bruninho. Para começar, eu costumo fazer um quadro que apresenta um pouquinho o negócio de vocês, que se chama Seu Econegócio em um Minuto. Que tal a gente começar por aí? Você topa? Podemos. Então vamos lá, pensa que é um bate-volta, depois eu vou tentar editar isso em um minutinho, né? Então se conseguir fazer assim rapidinho, mas se tiver coisas para comentar, pode trazer também depois que eu edito, tá? Sim, 1 minuto é muito pouquinho, né? É pouquinho. Não, mas aí tá. Pensa que é um bate-volta, mas depois eu edito pra gente fazer os cortes, não te preocupa com isso. Porque eu te disse, se tiver alguma coisa para comentar que você acha que complementa a sua resposta, pode trazer agora, que depois eu deixo a resposta bem curtinha. Tá, perfeito. Então vamos lá. Quando começou o seu econegócio? Quando começou foi em abril de 2018. Qual o nome do seu econegócio? Minhoca Urbana. Quantas pessoas trabalham para o seu econegócio na presente data? Na presente data é eu, uma pessoa só. Qual o seu negócio em uma frase? Uma frase, né? Então seria soluções para compostagem. Né? Para compostagem urbana, né, no caso, né?
Já melhora. Eu aqui no ponto de vista de mentora, acho que quanto mais vocês colocarem da personalidade e da proposta, da promessa de vocês nessas frases, nas chamadas, em coisas que vocês usem com repetição, mais facilmente atrai o público-alvo que está destinado a comprar o teu produto, né? Não é qualquer público, são as pessoas que podem se interessar pelo que você tem para oferecer. Quando você define uma compostagem urbana, é uma diferença sutil, mas que faz muita entrega na hora de comunicar seu produto, né? Sim, sim. Eu falo compostagem urbana, mas lá no meu parte de compostagem ainda tem agricultor que visita lá para querer saber como é que funciona e tudo, né? Então, o meu foco é urbano, mas às vezes eu dou uma ajuda pro pessoal mais da parte rural também, né? É que é exatamente isso. Quando você tem um foco, você consegue ter uma maior taxa de conversão por estar se comunicando com alguém que está na sua mira de venda. Isso não significa que, por exemplo, eu, quando estou aqui falando sobre o método Sustente, eu falo muito mais com a ecoempreendedora, porque 80% do meu público são mulheres. E nos meus cursos presenciais, eu tive 2 homens presenciais, o resto foram todas mulheres. Nada impede, obviamente, de que meninos façam o meu curso, que pessoas desfrutem desse conteúdo. Mas isso aumenta a minha taxa de conversão, porque a minha comunicação ela é mais assertiva, entende? Então é nesse sentido que a gente acaba se beneficiando quando coloca uma entrega da onde a gente está mirando, né? Que é aquele nosso foco de fechamento de negócios, né? E qual é o problema que seu econegócio resolve? Ele resolve, na verdade, 2 problemas, né? Mas o que a gente mais vê é a parte ambiental, né? Que quando a gente desvia, então, o lixo orgânico do aterro, né? Tu vai estar evitando diversos tipos de impactos ambientais, né? Mas ele tem um produto, né? Ele tem o composto orgânico. Então, ele também ajuda a dar nutrientes, né? Para a lavoura, para os jardins e tudo, né? Então, ele resolve esse problema também, né? Porque a gente está cada vez mais com um solo com pouco carbono, né? Com pouca matéria orgânica, né? Então, o meu trabalho ele fornece isso também, né? Eu falar com você sobre o prisma de modelo de negócios, é uma linguagem que você fica confortável de a gente conversar um pouquinho? Talvez. No sentido de que você consegue identificar, por exemplo, se a gente usa um modelo de negócios do Canva Business Model, né? Que tem lá os quadradinhos, as fontes de receita. Quando você colocar nas fontes de receita, você tem ali 2 fontes de receitas diferentes. Uma é a prestação de serviço e outra é o próprio composto, concorda? Tá, e daí nesse modelo de negócio, se a gente enxerga por essa visão, hoje você consegue fazer a oferta dos seus 2 produtos para um mesmo cliente, ou você acaba trabalhando o composto para um grupo de clientes e o serviço que você está vendendo para um outro tipo de clientes? Às vezes uma parte consigo retornar para o pessoal mais urbano, né? Mas como eu moro aqui em capital, né, Porto Alegre, então o composto orgânico ele não vai ter muita vazão, né? Então as pessoas vão querer 2 quilos de composto a cada, sei lá, por ano ou por semestre, sabe? Quem vai realmente solicitar bastante composto é quem trabalha com jardinagem, quem é agricultor, né? Quem está mais fora, né? Então são públicos diferentes daí, né? Calma, a gente não está dentro da tua cabeça, me ajuda a te acompanhar. Hoje o seu público maior, ele é das pessoas que estão atendidas no ambiente urbano. E daí, para essas pessoas, você não consegue fazer a vazão do composto, isso que você quis dizer? Isso. Tá. E daí você acaba... Tá, mas, e daí você prospecta esse agricultor? Como que funciona essa interação? Você acabou desenvolvendo essa percepção ao longo do tempo? E daí você começou a prospectar um novo perfil de cliente para o composto? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência para você. Na verdade, não, né? Porque eu tenho uma parceria, na verdade, no meu parte de compostagem, né? Que eu tenho que... Não, né? A gente fez uma parceria, né? Pra gente... Eles cederam espaço pra mim, né? Pra eu utilizar o meu parte de compostagem ali. E, em retorno, eu forneço pra eles 4% da minha produção de composto, né? Que eles usam daí pra fazer mudas, pra projetos de escolas e tudo, né? Os agricultores também, né? Então, boa parte do meu composto acaba retornando para esse espaço, né? Então, ele não é uma fonte de receita muito pequena, assim, né? Não é o meu foco, assim, né? Tá. Acho que a gente poderia, então, dar um passinho para trás e contar um pouquinho como é que foi esse começo do seu negócio. Hoje você tem
hoje eu até comecei dizendo, né, que você consegue fazer compostagem com R$0. Você até está num espaço que não é seu. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência para ti. Quando você começou, você quis trabalhar com compostagem, daí o que você fez primeiro? Procurou o primeiro lugar? Procurou o primeiro cliente? Aconteceu tudo junto? Nos fala um pouquinho desse teu princípio para o pessoal conseguir ir visualizando todo esse processo. Sim. Talvez eu possa contar rapidamente a história, né? Que daí talvez fique um pouco melhor, né, de visualizar, né? Acho que vai ser. Em 2018, né, minhoca urbana. Minhoca urbana dá para entender que eu comecei com minhocas, que é aquela coisa que geralmente a gente visualiza a compostagem para minhocas, né? Eu vendia os minhocários de baldes, depois de caixas, né, para as pessoas, né? E eu tinha uma parceria com uma horta comunitária, coletiva, aliás, ali no Centro Histórico, aqui de Porto Alegre. E daí eles acabaram falando, Bruno, se quiser usar o espaço, que tinha bastante ali, né, para fazer um pátio de compostagem, né, eles estavam, tipo, abertos para isso, né. E daí eu vi essa oportunidade, né, e pensei, posso começar a fazer coleta e destinar para cá, né, e fazer a compostagem eu mesmo aqui, né. E daí eu comecei a fazer essa coisa de compostagem, foi as coletas, né. Foi ali por 2019, final de 2019, né, começo de 2020. Né? Então, aí eu comecei, tipo, alguns clientes até que eu tinha vendido minhocários, né, quiseram já fazer parte da coleta, né? Então, a partir daí que eu comecei, então, a fazer a parte do serviço de coleta. E teu serviço era um serviço de assinatura mensal, que a pessoa paga essa assinatura e você coletava com alguma determinada frequência, o resíduo orgânico dela, isso? Isso, exato, né? Então, deixa dar uns baldes para as pessoas, né? Um pouco já de atuação, né? Então, já tinha um certo alcance, né? Então, foi um pouco mais fácil de conseguir os primeiros clientes daí, né? E daí, nesse momento, você estava vendendo ainda os minhocários, os baldinhos de compostagem, e a pessoa ofereceu o serviço, isso? Isso, eu estava fazendo as duas coisas, né? Então, eu tinha um produto dos minhocários e fazia o serviço de coleta, né? E só que começou a aumentar, né, a demanda das coletas, né, ao ponto que hoje em dia eu coleto quase todos os dias, né, só não coleto terça, né, hoje, né, que é o dia que eu uso para coletar quando tem algum feriado no meio, sabe. E isso daí acabou, né, sou uma pessoa só fazendo tudo, né, coleta na cidade inteira, e isso daí me demandou muito tempo, né, muita energia, e daí eu precisei interromper com a parte de fazer os minhocários, né, e focar só no serviço de coleta e compostagem. E hoje você leva 100% do resíduo que você coleta para esse espaço concedido, e daí você fornece 50% do composto para esse espaço que você cedeu, os outros 50% sobra, que você pode tanto voltar para cliente quanto vender, daí é o que você precisa da vazão. Nesse formato que você está operando. Isso. E acaba esse 50% acaba retornando para os clientes, né? Que eles têm, nesse modelo de assinatura, né? Eles têm o direito a ter um saquinho, né? De mais ou menos 1 quilo, né? Desse composto orgânico de volta todo mês, né? Então, tem alguns que solicitam, né? Daí vai indo. Sobra um pouco que ainda eu vendo em feira orgânica, né? E às vezes tem algumas demandas à parte, assim, mas não é muita coisa, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu produzo muito composto orgânico, né? Mas eu tenho mais ou menos 1,5 tonelada, né, de resíduo que eu estou coletando, né, por mês. Isso daí, só 1,5 tonelada vai dar em 2, 3 meses, vai me gerar uns 200 a 300 quilos, sabe? No máximo. Uhum. Então é uma produção pequena ainda, né? Então não tem muita coisa assim, né, de composto orgânico ainda. Depende do ponto de vista, né? Se você pensar que é 1 tonelada por mês, não é tão pequeno, mas se você for pensar pelo ponto de vista de tá ali querendo devolver o composto para a sociedade, talvez isso não te supra, né? Mas 1 tonelada por mês, pequeno não dá para dizer que é. Como você faz essa coleta hoje, Bruno? Só que eu tô curiosa, porque eu não consigo pensar em logística reversa sem pensar um pouquinho na logística. Sim, sim. A coleta, então, por enquanto, né, eu comprei uma assaveira daí, né, um carro com caçamba, né, não é o ideal, eu queria que fosse um elétrico, coisa do tipo, que fosse mais ecologicamente... O elétrico não é sustentável.
Eu sempre vou pontuar isso aqui nesse programa, porque o carro elétrico é um engano. Sim. Se alguém da minha tribo, dos Empreende Verde, defender carro elétrico, vem conversar comigo que eu dou uma aula profunda para ensinar que não é. Então, não se defenda dizendo que você não conseguiu comprar um carro elétrico, eu te parabenizo por... Se você conseguir um Fuca dos anos 70, você vai estar sendo muito mais sustentável do que se você estiver com um carro elétrico, né? Sim. Quando é que a gente vai botar as baterias depois, né? E muitas coisas. A gente tem uma crise energética no mundo inteiro. Eu não sei como que eles conseguiram vender a ideia de que um carro elétrico que tem baixa autonomia, problema com bateria, que é mal alimentado, é uma boa ideia. Pessoas inteligentes compram essa ideia. Eu fico assim, ó. Mas tudo bem, o tempo vai dizer, né? Por enquanto eu consigo só alertar quem tá aqui na minha rede, porque aqui é conteúdo mais profundo, né? Mas aí tu tá com essa Vero, mas eu queria que tu me explicasse um pouquinho como é que você faz tua rota, se separou o pessoal por regiões, você coleta num dia de uma maneira, ou você atende emergências num dia, conta um pouquinho como é que é a tua logística mesmo. Você põe em bombona, quem que lava a bombona, é você ou é o cliente? Conta um pouquinho a logística, pra gente trazer esse mundo de bastidores mesmo. Então, é o cliente, né, o associado, né, ele tem um balde, né, geralmente é um balde, né, balde, tem poucos que tem 2 baldes, né, no caso, quando é família maior, assim, daí, né. Eles têm junto desse balde uma sacola compostável, né, que é bem certificada que é compostável, daí, né. Essa sacola compostável você compra de um fornecedor e você que coloca para o seu cliente? Isso. Tu então, pode dizer quem é esse fornecedor? usei bastante a Eco, né, que é a mais famosa aqui daí, né. Eco Embalagens? Isso. Quero entrevistar eles, já estamos negociando. Sim, os caras são bem legais. Então, tem essa sacola, né, que vai dentro do balde. E nesse balde tem um pouco já de serragem ali para fazer aquela mistura, né, do resíduo orgânico com a serragem. Eles vão colocando ali dentro os resíduos orgânicos, né, depois eu coleto a sacola e deixo uma sacola nova, né. Então eu não faço a troca de baldes daí, né, porque depois eu fui ver pela logística, é melhor eu fazer a troca das sacolas do que troca de baldes daí, né. Questão de espaço. Com certeza, entre tempo, impacto também, que você não lava, né? Não tem uma coisa tão cheia de residual para lavar de várias maneiras. Sem contar que incentiva uma ecoindústria que está fazendo bioplástico. Né? Exato. Né? Então, isso daí depois o cliente daí, geralmente só passa uma aguinha ali por dentro, sabe? Que fica pouca coisa, fica algum chorumezinho no fundo, assim, sabe? E, geralmente o pessoal só passa uma aguinha ali, coloca a sacola de novo e segue, sabe? A sacola, ela chega a já soltar alguma coisa nesse período que ela fica com o resíduo enquanto ela espera? Não, ela não solta, ela começa a rasgar um pouquinho, assim, sabe? Dependendo do tipo de resíduo que tá ali dentro, se faz muito calor, se bate sol, né? Então, isso daí é um dos desafios quando se faz a coleta, né? Que às vezes tá pesada, a sacola começa a rasgar ou rasga, né? Daí como é que se faz para fazer a coleta, né? Daí com o tempo a gente vai... Você põe numa bombona? Tá, mas só por partes daí. Essa daí é a parte do cliente, tá? Daí é a parte do carro, né? Da logística, né? O carro, esse, na caçamba, né? A gente tem bombonas grandes, né? De uns 70 litros, mais ou menos, que é para a pessoa física, né? Daí a sacola que eu coleto dos clientes eu vou colocando nessas bombonas. E eu tenho também 2 clientes que são de restaurantes. Restaurantes eu não vou carregar bombonas de 70 litros, né? Pobre das minhas costas, né? Eu uso bombonas de 40 litros daí, que são as menorzinhas. Né? Daí essas bombonas eu faço a troca, né? Eu recolho sacola. Né? Eles colocam direto no bombona, coleta a bombona e deixam uma bombona nova. E daí você leva todos para o mesmo lugar. Isso. Que fica né? onde? Então, Em Porto Alegre? O parque de compostagem? O parque de compostagem, então, ele fica ali no Centro Agrícola Demonstrativo, né? Uma parceria que eu estou tendo ainda informal, né? Com a Prefeitura de Porto Alegre aqui. Esse espaço, ele é atrás do Saint-Hilaire, ali de Viamão. Então, ele é da Prefeitura de Porto Alegre, mas é Viamão. Então,
Não é tão bem na divisa. não é tão central. Mas ao mesmo tempo ele fica mais ou menos uns 20, 25 minutos da minha casa aqui, sabe? É bem perto, assim, né? Se for ver questão de deslocamento, né? De cidades capitais, né? Tá, e daí, e os seus clientes tu consegue receber em toda Porto Alegre? Como é que você organizou essa logística? Sim, daí tem as rotas, né? Cada dia é uma região, né? Então, segunda-feira é uma região, quarta outra, quinta outra. Sexta-feira eu pego até lá a Zona Sul, né? Quinta-feira ali pela Zona Norte. Então eu pego quase toda Porto Alegre já, né? Já abranjo bastante, assim, né? Você não chegou também, a registrar em nenhum bairro para ti, compensa, Bruno? Compensaria, né? Mas eu fui, tipo, fazendo essa rota conforme os clientes foram chegando, né? Então não é todo mundo, assim, né? Eu já fiz bastante propaganda até na minha vizinhança aqui todo, sabe? Ninguém se interessou ainda, né? Mas se tivesse que fechar um bairro, a logística seria muito mais eficiente, assim, né? Mas por enquanto ainda tá funcionando dessa forma, assim, né? Até porque muitos clientes vieram até ti, né? Não foi você que foi buscar eles, pelo que você me descreveu. Isso e também quando eu vou em feiras, né? Eu faço divulgação, né? Então, geralmente, o pessoal que mora perto das feiras, né? Já vira cliente também, né? Feira, você diz feira orgânica, feira de fruta? Isso, feira orgânica. E daí eles te dão espaço? Como é que é a sua participação nas feiras? Essa participação nas feiras, ela às vezes pontual, né? Eu vou 1 ou 2 vezes, porque é uma coisa que eu já percebi que não adianta ir, sei lá, um mês inteiro, assim, que as pessoas já te viram 1 ou 2 vezes ali, já te conversaram contigo e deu, né? Por isso que é bem pontual, sabe? Eu vou 1 vez no ano, faço essas 2 vezes, a gente faz uma parceria, né? Então, eu vou lá, às vezes eu faço coleta de algum resíduo, ou até mesmo a parte que eu faço de contribuição é de educação ambiental, né? Que eu vou estar conversando com as pessoas sobre o resíduo orgânico, né? Sobre compostagem, né? Isso é uma coisa que agrega também na feira orgânica, né? Você já converteu o cliente dessa maneira? Já converti bastante, assim. Você acha que seria um dos melhores caminhos para você? Não sei se é dos melhores caminhos, né? Mas é um bom caminho. É uma coisa de saber ainda qual que é o melhor caminho para adquirir esses clientes, assim, não é adquirir, né? Conquistar o cliente, né? Enfim, né? O associado. Eu digo que 50%, assim, né? Metade, né? Digamos, é para feira e outra metade eu consigo bastante pelo Instagram, né? E daí a gente faz, né, as publicidades ali, tudo, né? Então, um retorno legal também. Você chega a impulsionar os posts atualmente? Sim, sim. Uma outra pequena parcela, eu acho que até tem mais gente do boca a boca do que pela feira. Eu diria que é metade, assim, sabe? Tem esses 3 pilares, né? Então tem as feiras, tem o Instagram ali, né? A rede social, né? E o boca a boca, né? Então as pessoas, quando gostam, os nossos clientes são muito engajados, né? Na parte mais socioambiental, né? De lutas, né? Pela parte ambiental também, né? Então eles conversam bastante com as pessoas sobre compostagem, né? Então isso é uma coisa que agrega, né? Então né, quando eu vejo, o fulaninho falou comigo ali, eu quero também participar da coleta, sabe? Acaba fazendo bastante isso, né? Você nunca pensou em criar, por exemplo, um clube da compostagem que as pessoas te procurem, nem que seja, sei lá, uma reunião 1 vez por mês? Porque daí você está trazendo pessoas que já estão interessadas no que você pode oferecer. E através disso você vira uma referência, e através disso você vai acabar angariando pessoas que nunca te viram antes a ser um possível cliente. Você nunca pensou em trabalhar de uma maneira assim, que fosse um funil mais natural, mas que te dá esse trabalho mais regular? Eu acho que eu não entendi. Seria um clube da compostagem? Isso. Que viria Daí, pessoas... 1 vez por mês, por exemplo, você fala sobre compostagem de maneira gratuita para as pessoas, ensinando, e você vai acabar agregando, só vai vir
para um clube da compostagem pessoas que queiram saber sobre isso, né? E isso vai te tornando uma referência e isso vai fazer com que naturalmente mais pessoas interessadas pelo seu próprio produto se aproximem e sejam possíveis compradores, entende? Não, isso seria bem interessante, né? Isso foi muito parecido com o que eu fiz no começo do Lixo Zero, que eu não tinha um clube da compostagem, mas eu promovia a Semana Lixo Zero. E o meu trabalho era promover 100 eventos gratuitos em Porto Alegre e falando sobre gestão de resíduos. Então eu falava sobre gestão de resíduos orgânicos, gestão de resíduos de hospital, gestão de resíduos de universidades, e eu convidava as pessoas de diferentes eixos da sociedade para somar nesse cenário. E através disso, além de meu trabalho virar referência, abriu portas incríveis. A Justiça Federal, o Instituto Unimed, são clientes que eu tive por anos, né? Alguns deles eu ainda tendo, por conta de ter tentado somar nessa cena mais voluntariamente, né? Uma das coisas que o negócio sustentável tem como potencial, quando o foco, né, que nem eu sempre defendo que as pessoas vendam seus negócios sustentáveis sem falar tanto de sustentabilidade, tentando descobrir qual é o valor agregado para o cliente e não para o mundo. Só que existem alguns negócios, como a compostagem, o minhocário, a própria gestão de resíduos em si, que ela tem uma parcela de... não é patriotismo a palavra, mas de senso de responsabilidade que obriga, não que obriga, mas que faz com que a pessoa se sinta mais saciado quando ela atende essa coceirinha de ser mais sustentável e tal. E sabendo disso, esses negócios que dependem um pouco desse sentimento podem virar lugares que são mais militantes, né? Quando você faz uma militância estruturada, então, hoje eu vou falar sobre resíduo orgânico para a escola, sei lá, você vai mirar, vamos supor que seu cliente seja escolas que tem cantina, ou que sejam restaurantes, né, que nem eu vi que você já atende. Então eu vou fazer 5 reuniões sobre o benefício da compostagem para o restaurante, sei lá, né? Então você vai acabar atraindo pessoas que estão interessadas nesse tema, você vai fazer um filtro natural. E daí o que acontecia? Por exemplo, quando eu convidava para fazer a Semana Lixo Zero, eu mandava ofício para 100 universidades. 16 me respondiam. E nesse filtro natural, eu não gastava muita energia tentando sensibilizar em sustentabilidade quem não queria. Eu canalizava toda a energia que eu tinha com pessoas que já queriam, entende? Então, uma das coisas que você tem como potencial nesse seu mercado e nesse seu negócio é isso, é ter um protagonismo, né, uma militância que atrai clientes pagadores para você, né? E isso é um filtro natural muito eficaz, que também te torna relevante, te torna referência no teu mercado, então, que pode ser muito construtivo, né? Sim, só a gente tem um porém, né, que é a questão que é uma dificuldade, digamos, né, não sei, que toda empresa de compostagem, né, que enfrenta que quando é uma pessoa só, né, uma ou duas que seja, né, estão trabalhando, né, a gente dedica 99% do nosso tempo, nossa energia na execução, né? Então, eu estou todo dia, né? Então, hoje aqui eu consegui parar aqui para poder dar atenção, mas não é sempre, né? Então, às vezes eu consigo ainda fazer uma palestra ou outra por aí, sabe? Mas é difícil, sabe? Porque a gente está sempre fazendo toda a execução, sabe? Toda a parte prática, assim, né? Então, eu queria, né? É um desejo meu, né? De quando ter mais gente trabalhando junto, né, eu conseguir estar com, digamos, tempo sobrando, assim, né, para poder fazer essa parte de palestras e engajamento com outras pessoas, né. Mas, por enquanto, tem esse trave, né, que dificulta bastante, né, a gente até pode ter sobrado algum tempinho ou outro, sabe, mas a compostagem, ela também demanda tanto esforço, né,
Porque às vezes tu tá lá muito cansado, tu tá podre, assim, sabe? Tu, meu Deus, só quero agora descansar, sabe? Então, tem esse entrave, sabe? Que eu acho que vai ser superado, né? Lógico, vai ser superado, né? Quando tiver mais pessoas junto. Eu tô fazendo tudo aqui daí, né? Mas é uma ótima dica, muito valiosa. Você tem planos de crescer o seu negócio de compostagem? Sim, sim. Ele só é um pouco limitado, né? Por causa dessa parceria agora a gente está construindo com a prefeitura, né? Só que está na parte deles estarem vendo o processo, né? A gente conseguiu fazer um processo administrativo ali, tudo, né? Para formalizar, né? Mas enquanto não tenho isso, eu não consigo ampliar, não consigo formalizar nada ali, né? Não consigo contratar mais pessoas, né? Então, por enquanto, eu tenho essa primeira barreira. Pode receber, que eu saiba, por lei, em Porto Alegre, ou num terreno de Porto Alegre, você pode receber até 100 quilos de resíduos orgânicos por dia, sem necessidade de licenciamento. Então, fala. 500 quilos por dia. Mas daí então, tá muito acima, sabe? Mas é só a questão de... É só para, no caso de eu ter uma pessoa, mais gente contratada lá trabalhando junto, sabe? É um espaço... Você não pode formalizar porque o espaço não é teu, uma equipe de suporte? Porque é uma coisa que estou ajustando dentro com a prefeitura, sabe? Bom. Eu tenho que, ver uma parceria que eu estou construindo com a prefeitura para poder formalizar isso depois, sabe? Como é que vai ser feito o tipo de negócio, até como é que vai vir mais pessoas para trabalhar ali, né? Então, isso tudo eu estou vendo junto com a prefeitura, né? Certo. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui no seu econegócio em um minuto. O que diferencia a sua solução hoje no mercado? A gente tem que especificar qual o mercado seria, né? Mas vamos primeiro começar, então, o mercado de saneamento, podemos dizer, né? Que é de tratamento dos resíduos orgânicos, né? Resíduo que vai envolver a parte do aterro sanitário, né? Então, o que a gente diferencia tem a questão dessa parte ambiental, né? Que a gente conversou sobre os impactos ambientais que a gente evita através da compostagem. E tem também a questão que o meu tipo de serviço, ele a gente tem uma responsabilidade, né? Então, é garantido, né, que eu vou passar praticamente sempre na mesma hora, naquele dia, sabe, na casa dos clientes, né? Não vai correr o risco de ter alguma greve, paralisar tudo, né? Então, a gente se diferencia nisso, né? A gente consegue garantir, então, que o serviço, ele ocorre, né, numa frequência, né? Também isso, e tem nessa parte mais de saneamento, né? E a parte que foi interna minha até, né? Eu comigo mesmo, que eu só fazia minhocários, né? Então, o que eu vi que foi de diferencial, né, no meu próprio mercado, foi que a parte da coleta, ela acabou agregando mais pessoas, né? Então, a parte, ela é muito mais prática, né? Tu colocar os teus resíduos orgânicos num baldinho, né? E fazer a coleta, né? E as pessoas não têm quase esforço, né? Só colocar os resíduos orgânicos ali dentro. O que é diferente de quando tinha o miocário, né? Que daí o miocário é um perfil de pessoa mais específico, né? Que as pessoas têm que estar lá cuidando do miocário. É um outro tipo de pessoa, sabe? Que vai estar lá se esforçando, tá lá se dedicando bastante, tudo, né? Então, digamos que a gente dá uma ampliada, né, nessa quantidade de pessoas que a gente consegue abraçar, né, para estar junto, né, nessa caminhada. Então, você acha que o grande diferencial na parte do miocário é conseguir abranger mais pessoas, isso? Isso. Porque até mesmo é uma parte urbana, né, então as pessoas estão sempre trabalhando, estão lá manhã, tarde, né, tem pouco tempo, né, então essa questão de tu somente colocar o teu resíduo orgânico dentro do balde e depois vai passar uma vez a semana alguém vai lá, vai coletar,
é muito mais prático, né? Então, isso é uma coisa que eu vi que ficou melhor daí, né? Qual é o cliente-alvo hoje do Minhoca Urbana? O cliente-alvo, né? O perfil que seria, né? Você descreve como você preferir, a gente pode conversar sobre isso. Sim, sim. O perfil hoje do meu cliente, né, são 98% são mulheres, né, tem somente 2 clientes homens, e é um pessoal a partir dos 35 anos daí, né? Sim, isso então, tem os clientes hoje que já compram de você, né? Mas se você fosse sair na rua e procurar clientes para trazer para dentro do Minhoca Urbana hoje, qual seria o perfil de cliente ideal para você trazer? Acho que é bem o perfil das pessoas que vão em feira orgânica, assim, sabe? É uma coisa que eu vejo. No nosso caso, todos os meus clientes vão em feira orgânica, assim, né? Então, é uma coisa que dá para dizer que dá para começar por aí, sabe? Mas no restante, assim, de personalidades e tudo, varia daí, né? Mas para ti não é mais interessante, por exemplo, focar em restaurante ou em médios, em geradores um pouquinho maiores? Não, eu sou uma pessoa. Né? Tem alguns projetos, algumas empresas de compostagem que empregam bastante restaurantes e tudo, né? Só que é um trabalho muito grande, é esforço, nossa, eu triplo, assim, né? Então, só depois quando tu tá na prática mesmo, para tu perceber, né, o quanto que é mais difícil, né? Quando tu acaba lidando com grandes volumes, né? Eu vou acabar lidando com restaurantes maiores, tudo assim, quando tiver mais gente junto, quando tiver maquinários, né? Senão, minhas costas vão pro brejo em seguida daí, né? Então, até nessa minha trajetória eu consegui fazer esse movimento com calma, né? Não me jogar, né? Então, para eu começar a ver também o que eu consigo lidar sozinho, né? E para saber o meu limite também, né? Porque hoje o Minhoca Urbana... Como? Tipo, muitas pessoas acabam perguntando assim, por que tu não pega restaurante grande, né? Por que tu não pega... Né? Porque é difícil, né? Tem que estar na lida lá para saber mesmo, né? Para tu revolver lá 3 toneladas lá de uma vez só, assim, né? Então, a partir da minha vivência ali, eu consegui estabelecer esse limite ali, né? Conforme... E, peraí, eu ia te perguntar uma coisa antes, esqueci, nós estávamos falando dos clientes, aí a gente foi pro restaurante, esqueci que eu ia falar isso. Vamos lá, então, e me conta como é que surgiu a sua ideia de trabalhar com compostagem? Surgiu através da permacultura, né? Permacultura, agrofloresta, né? Que daí eu sou engenheiro ambiental, né? Então, eu tive muito contato lá com permacultura, né? Desde a minha família também, né? A gente teve bastante influência, né? Uhum. E depois disso, eu acabei conhecendo a Reciclo, né? Que era que fazia a coleta dos resíduos orgânicos, né? Aqui em Porto Alegre, né? Eu ajudei eles também em algumas atividades, tudo, né? Fui conhecendo como é que era, né? A atividade. E até o começo da Minhoca Urbana eles ainda existiam, né? Então a gente ainda tinha uma parceria ainda junto, né? Só daí quando eu comecei com as coletas que daí já não existia mais a Reciclo, né? Mas foi esse o começo, né? O interesse, assim, né? Tem a ver com a minha vivência, né? Da família, de tudo, tem da faculdade e depois quando me formei tive contato daí com o pessoal da Reciclo. Para quem não conhece a iniciativa, a Reciclo era uma empresa que coletava resíduo urbano, orgânico na cidade de Porto Alegre, mas mais numa região central e preferencialmente de bicicleta, né? E daí, através disso, eles faziam a compostagem num local mais central de Porto Alegre. E depois teve outras evoluções, virou outra empresa, né? No final, o pessoal da Reciclo hoje... Como é o nome da empresa deles hoje? A Natália fez o marco agora, né?
Que a Arco, ela faz gestão, né, de grandes volumes. Né? Isso. É mais... Bem mais comercial. Porque era da permacultura, não, que é interessante esse detalhe daí, né? Porque daí no começo a Reciclo tinha, não era exatamente a Reciclo, mas os integrantes, né? Eles tinham fundado um coletivo, né? O Mandaçaia, né? Que era um coletivo de permacultura, né? Daí tinha lá, a gente fazia reuniões ali para discutir sobre a permacultura, a gente fez alguns projetos ali, tudo, né? E daí foi nesse day que eu entrei daí, né? Que eu conheci eles. Então, é interessante até ter esse caminho também, né? Eu não conheci eles por causa da compostagem, né? Eu conheci eles por causa da permacultura mesmo. Não, quando a gente tinha o Paralelo Verde, que era um coworking só de negócios sustentáveis em Porto Alegre, que comecei eu, o Ju Foster, as meninas da Fenda... foi um momento de muita conexão, de muitos encontros de negócios sustentáveis, né? Mas foi um lugar que fechou por falta de encontrar modelos de negócios. Na época eu falava só de lixo zero, eu já era na época chamada para ser consultora de alguns econegócios, atendi na época a InsectaShoes, Revoada, empresas que daí foram se fortificando, mas o meu foco ainda era falar de gestão de resíduos. Foi só na pandemia que eu comecei a focar em ensinar as pessoas a fazerem dinheiro com o seu negócio sustentável, porque eu vi que esse foi um grande tendão de Aquiles, né? Esse é um tendão de Aquiles que eu vejo, eu falo com donos de negócios sustentáveis desde o ano de 2012, e é muito comum eu ter que ajudar as pessoas a terem metas financeiras, porque muita gente não tem metas financeiras, não tem estratégia, não sabe o que fazer para atrair um cliente novo. E eu fico pensando, gente, vocês têm um negócio. Eu chego a ter clientes, né, o pessoal que vende mais produtos, que vive a crise, o pessoal da Revoada descreveu isso, a Fernanda da Make You Better descreveu isso, que quando eles começam a vender os produtos, eles ficam com culpa. Estão vendendo muito porque pensam, mas como assim vai comprar 2, 3 bolsas? Você não é uma pessoa sustentável, eu não vendo um produto sustentável, eu se indignam com isso. Eu penso, amiga querida, se a pessoa vai comprar 5, 6 bolsas, que compre a sua, que é feita de lixo. Se ele vai comprar 2 cangas, que compre a sua, que é uma eco-canga biocompostável, não perde para um poluidor. Então, tem que trabalhar já esse mindset de negócios, né? Então, o podcast Empreende Verde, ele surge também um pouco disso para trazer esses bastidores, para falar sobre modelos de negócios, para mostrar o perrengue, né? Que nem aqui, com todo carinho, me preocupo com o que tu descreveu, porque às vezes me parece que tu é o próprio gargalo do crescimento da tua empresa. Então, como é que você vai passar por isso? Pensar de maneira estratégica são coisas que demandam para que tu fique nesse jogo por um longo prazo. Né? Então, eu costumo até brincar, né, que o grupo é sempre mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Então, buscar lugares onde você possa discutir essas ideias, pensar o que você precisa hoje para permanência, para estar nessa recorrência, para garantir a tua longevidade no mercado, são coisas que é um desafio do ecoempreendedor que normalmente trabalha sozinho, né? Meu público, eu diria que 70% das pessoas que estão trabalhando com negócios sustentáveis em pequenas organizações, trabalham no sistema de empresa, né? Então, cria, produz, vende, comunica, faz a contabilidade, é a tia da faxina, é a mãe de santo, é tudo do seu econegócio, né? Então, essa realidade é uma das coisas que a gente fala muito dentro do meu cenário e entende, bom, então, como que eu posso otimizar as minhas ações para incluir o que eu não estou conseguindo incluir, né? Então, eu cheguei a dar para minha comunidade lá uma aula que é em que momento eu vou colocar a estratégia da minha empresa na minha agenda de trabalho, que eu estou sempre matando um leão por dia e apagando incêndio, né? Normalmente que a gente escuta. Então, tem que ter um pouquinho desse olhar, um olhar que eu chamo de profissionalização do seu mercado. Então em que momento que eu vou sair do braçal? Eu tenho uma aluna agora que ela faz sapatos com uma fibra diferente e tal, e ela está sempre envolvida com a produção. E eu digo, gata, se em nenhum momento você parar para vender, você vai ter problemas com o seu negócio. Porque a venda é o oxigênio do seu negócio, é o que vai fazer ele continuar nesse jogo por um longo prazo. Então,
Aí aí eu escuto testemunho de muitas pessoas dizendo, mas eu não gosto muito do processo de vendas, mas é uma parte que não me atrai muito. E daí a gente fica entretido no mundo de produzir, sem focar no que vai nos deixar ter uma vida mais confortável, vai nos permitir estar nesse jogo por um longo prazo, vai nos permitir ter maior visibilidade, talvez até trabalhar menos com mais receita, porque a gente conseguiu agregar um valor, né? Então, muito do que eu quero fazer, o que eu tenho trazido para vocês aqui nesse perfil, é esse olhar, são contribuições para somar em como que eu faço a pessoa me pagar o preço cheio, né? O que eu faço para despertar o desejo de compra de alguém que está me ouvindo e fazer ela querer comprar de mim e não de outra pessoa, entende? Então, é muito ali que eu me posiciono. Até tu falou sobre grupos, né? Ao menos a gente está, essa parte de compostagem, a gente está um passo à frente, assim, né? A gente conseguiu, né? Porque a gente tem já uma Associação Brasileira de Compostagem, né? Que a gente conseguiu fazer uma rede, né, de empresas de compostagem, né, no Brasil todo, né? E a gente tem essa rede, então, para se fortalecer, né? Então a gente está sempre lá falando algumas dificuldades, às vezes a gente tem lá umas empresas que são maiores, né? Então a gente faz uma reunião com eles também para ouvir, para ver as vivências, né? Então a gente está sempre tendo essa troca, né? E isso é uma coisa que agrega, fortalece muito, né, o teu negócio, né? Então a vinda dessa sessão, nossa, foi uma coisa que melhorou muito, assim, para os negócios, né? Isso é incrível, é o que eu chamo de uma competição cooperativa, porque a gente não está mais só competindo e escondendo seus segredos industriais. Hoje eu vejo muito ecoempresário contribuindo, trazendo informações que possam servir para aquela rede, né? Eu me lembro quando eu fiz o primeiro congresso de resíduos orgânicos, que era para ser do estado do Rio Grande do Sul, foram 3 pessoas. Só que essas 3 pessoas, hoje um é dono da Ecocitrus, outro é dono da Folito, que são, né, estão entre os maiores compostadores do estado do Rio Grande do Sul. E na época eu achei que eu ia ter um auditório, sei lá, com pelo menos umas 100 pessoas falando de compostagem, e eu tinha 3 pessoas. Hoje, né, a gente já está mais acostumado com essa pauta, tem novos cenários, agrega mais gente, já está mais unido, já percebe essa vantagem de cooperar, mas é isso aí, né? Quando você começa a estar dentro desse cenário, que você consegue entender quanto você pode trazer para alguém que sabe menos que você e quanto a gente aprende com alguém que já viveu o que a gente está vivendo, né? É bem nesse sentido que nasce a rede Empreende Verde e que eu tento reunir todo esse povo aqui ao redor desse tema, né? Deixa eu te perguntar qual a missão e a visão do seu econegócio, Bruninho. Deixa eu pegar a colinha aqui. Então, eu tenho uma missão. Né? Faz 6 meses que eu fiz isso daqui, que atualizei. Então, a missão é promover regeneração socioambiental por meio do processo de compostagem, transformando os resíduos orgânicos urbanos em composto orgânico. Visão, né, que até 2030 ser uma referência em compostagem urbana na cidade de Porto Alegre, operando em escala de 5 a 10 toneladas mês e projetando pastos de compostagem tanto particulares quanto comunitários. Né? Eu acho interessante, né, porque eu botei 5 a 10 toneladas, né, já estou 1,5 tonelada. Se eu conseguir ampliar, já vou estar perto dos 5 já. Né? É interessante, né? Sim. Pode falar, desculpa. Tá, não, mas é missão, visão, pediu valores? Desculpa, você tá mutado. Tá me escutando agora? Agora sim. Tá, beleza. Então, valores tem então a regeneração, cooperação, sustentabilidade, responsabilidade ambiental e inovação. Eu quando eu trago para vocês essa pergunta, né, muito mais do que uma visão escrita num papel, no meu vision board aqui, eu entendo que se a gente começar a ter uma rede de negócios sustentáveis, a gente vai realmente promover uma nova revolução. Uma revolução de pessoas que têm o mesmo propósito, que têm clientes com objetivos parecidos, que pode se fortalecer mutuamente e que muitas vezes nem ao menos se conversa.
né? Então, dentro dessa visão, você consegue transformar a realidade de uma cidade com uma compostagem, não só em hábitos, né, mas também na maneira como se alimenta, na maneira como, eu costumo dizer, né, se você tiver que mudar os seus hábitos sustentáveis, sem depender de ninguém, do governo, nem das lojas ao teu redor, nem de nada, você vai mudar a maneira como você se alimenta. Agora, se você quiser ir um pouco mais longe, sem depender de ninguém, sem depender de governo, sem depender de lojas, você vai encaminhar seus resíduos orgânicos da maneira correta. Então, é um ponto quase de autonomia urbana, né? Sim, sim. Embora o caminho que eu estou trilhando é para ser uma parceria junto com o poder público, né? Isso é um grande avanço também, né? Daqui a pouco, imagina se consegue fazer um PPP com alguns bairros daqui, sabe? Então, é um grande avanço, mas eu me preocupo muito com negócios que dependem do poder público, porque muda a cadeira que está lá em cima, você perde os privilégios, você perde os acordos, né? Cansei de ver o poder público roubando ideias privadas e se empoderando delas depois que elas estavam executadas. Então, eu como mentor acho muito importante trazer esses alertas, porque a autonomia seria incrível uma parceria desse tipo, mas ela fica condicionada a uma mudança bruta quando muda a cadeira de quem está lá em cima, né? Então, deixa o teu negócio muito vulnerável. Você acredita que você consegue fazer um acordo com o poder público que vai estar um pouco mais isento ou um pouco menos sujeito a esse tipo de mudança? Sim, daí tem que saber como tu vai tratar isso tudo, né? Vai ter que ver como é que tu vai fazer essa parte mais de relações e tudo, né? E até porque é importante ter essa questão então de formalizar, né? Essas parcerias dá para tu conseguir se garantir também, né? Não conheço ninguém que se garantiu com o poder público até hoje. Até hoje o que eu vejo são histórias que se repetem, que as pessoas estão lá em cima, fundações que caem, são iniciativas muito fortes que deixam de existir. Então, para mim, como mentora, eu vou fazer o papel de te alertar que depender do poder público é uma coisa que te coloca numa condição de vulnerabilidade, né? Então, faria planos paralelos. Se eu tenho planos de crescimento, vou usando o terreno, vou fazer o acordo de como que eu contrato meus funcionários, mas o dia que eles saírem desse terreno você não pode mais usar, você tem que ter um plano B na manga, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Enquanto você estiver na mão do poder público, é muito complicado a maneira como eles lidam com as questões sociais e principalmente com a gestão de resíduos, né? Mas eu tô otimista ali, né? Eu prefiro seguir o meu sonho, assim, que é melhor. Mas, sim, eu sempre tenho essa carta na manga, né? Porque não vou jogar todas as fichas num ponto só também. Não, o meu papel é alertar, né? Que eu sempre vou torcer para que tudo dê certo. Por isso que eu digo, né? Hoje encontrar, quanto mais otimizada for a tua tarefa de encontrar como que eu vou fazer essa parceria, contratar as pessoas para poder crescer e seguir teu econegócio, esse é seu papel hoje, mas você tem que estar preparado para, né, se essas cartas mudarem, o que você vai fazer, para onde você vai correr, né? Esse é um plano B que tem que estar lá no papel. Nem que no começo, nos primeiros meses você pague até encontrar um outro acordo, né? Você precisa ter pensado isso porque o poder público, ele age sem prévio aviso, né? Mas seja meu terceiro pacto, né? Eu sou uma minhoca nômade já, né? Então, umas parcerias aí já. Maravilhoso. Essa parceria está sendo mais longa do que os outros pactos, sabe? E tem bastante chance de prosperar bem, assim, sabe? Então, mas eu entendo a tua preocupação, né? É válido. Meu papel aqui é sempre alertar, porque vocês têm que ter esse plano B, e eu tô aqui para construir teu sonho da mesma maneira como você, né? Então, enquanto você tem isso, usufrui e
extrai o máximo e fortalece as tuas parcerias, né? Uhum. Isso é sempre importante acontecer, independente de qual cenário você esteja. Bruninho, me conta qual é a pior história do seu econegócio até hoje. Nossa senhora, os perrengues, lá vem os perrengues. Eu não sei qual que é pior, mas eu acho que a pior foi do ano retrasado, que eu fiquei com o meu carro com problema no motor ali, acho que foi durante uns 2 meses, né? Então, todo dia eu passava, fazia as rotas inteiras rezando, assim, sabe? E deu, nossa, eu tive que alugar carro várias vezes. Mano, não todo, né? Mas boa parte do que eu tinha botado na reserva, né? Acabei tendo que colocar ali, né? Nesse problema que eu tive no carro ali, né? Investir no negócio porque era um custo inesperado. Sim. É esperado, mas acabou indo além, né? Então, esse que foi o problema, né? Outra coisa que eu achei muito estranha, assim, foi do primeiro pátio de compostagem, né? Que ficava num espaço ali no centro, né? No centro histórico, ali, onde o pessoal ficava traficando ali, né? Então, usava as drogas ali, tudo, né? E o pessoal se refugiava da polícia ali dentro do meu pátio, né? Daí teve uma vez que eu cheguei lá no pátio, fui lá, tirei as palhas de cima da leira, né? E tinha umas cargas roubadas ali dentro, sabe? É que dali eu fiquei sem saber o que fazer, daí, né? E foi um momento bem, bem intenso, assim, né? Porque tava do lado, não sabia se eles iam fazer alguma coisa comigo ou não, né? Como é que se eles não iam se irritar, iam destruir minha parte de compostagem, né? Então foi um momento bem, bem intenso, assim, né? Pro começo desse pátio, né? E daí, o que você fez? Você deixou lá as coisas? Você tirou de lá? O que você fez? Então, eu tirei e deixei na porta, né? Porque eu não ia deixar lá dentro, né? Mas ao mesmo tempo eu deixei lá fora, podia correr o risco do cara não gostar e fazer alguma coisa comigo depois, né? Uhum. Sim, não dá pra arriscar, ainda mais ali que você tá sempre no mesmo lugar, né? É. Vai, agora me conta qual é a melhor história do seu econegócio até hoje. A melhor história foi nesse mesmo espaço. Foi nesse mesmo espaço, né? Porque foi um momento que até veio a voluntária, que é a Ju, que ajuda bastante aqui, né? Então, acho que era no começo eu tava bem, tipo, num perrengue, assim, de, meu Deus do céu, tá dureza esse tudo aqui, tudo, sabe? E daí foi a primeira ajuda que eu tive, sabe? Tipo, nossa, quem é eu e a empresa sofre, assim, né? Daí foi a primeira ajuda que eu tive, assim, que eu fiquei, meu Deus, que alívio, sabe? É uma pessoa que ainda é minha cliente ali, é parceira ali, tudo, né? E que foi ali e começou a me ajudar, assim, sabe? Tipo, me carregou de volta, assim, sabe? Botou de volta minhas energias, tudo, assim. Então, acho que foi o melhor momento, assim, que teve. Um dos, né? Teve vários momentos grandiosos, assim, né? A vinda para esse novo pátio de compostagem também foi um momento muito bom, né? Porque é o pessoal que estava precisando de compostagem lá, né? Tava querendo aprender tudo, né? E foi ao mesmo tempo que eu estava sem pátio de compostagem, estava procurando o pátio, né? E eles falam, Bruno, olha só, a gente construiu aqui um galpãozinho aqui para fazer compostagem, só que a gente tá precisando de resíduo orgânico aqui para fazer composto, né? Quer vir para cá, tudo, não sei o que, deu. Meu Deus, era isso que eu queria, sabe? Eu acabei indo para esse pátio que eu tô lá hoje, né? E que daí a gente tem essa parceria que é muito legal lá, né? Então, acho que falou um momento, acabei falando 2 momentos de cada um, né? Então, eu já... Mas é que, às vezes, um apoio moral, ele é uma entrega que dá um gás, que revigora um empreendedor que está trabalhando sozinho, né? E foi muito legal você ter mencionado isso, porque as pessoas não têm noção quanto uma palavra, um apoio, uma ação para alguém que está trabalhando sozinho demonstra muito mais apoio do que qualquer outra ação que você poderia talvez trazer para um amigo que tá tendo um negócio sustentável ou não, né? Sim, nossa, faz muita diferença, né?
até hoje eu não sei se ela não tivesse vindo, não sei se eu teria, tipo, desistido, chutado o balde lá, vou embora daqui, sabe? Não sei o que não quero mais. Né, porque a gente fica, às vezes, no limite, assim, na parte mental, né? Deixa eu aproveitar que tu falou que tu é desse time, né, que eu chamo de eu presa, que é a pessoa que trabalha sozinha, que é essa categoria de negócio que pensa, cria estratégia, vende, comunica, faz o financeiro, é tia da faxina, é mãe de santo do seu negócio. E deixa eu te perguntar, na condição de eu presa, o que você diria que é seu maior desafio hoje em dia? Tipo, se você tivesse que fazer 3 pedidos para o gênio da lâmpada, o que você pediria para prosperar seu econegócio hoje? Formalizar a minha parceria lá com o Arcádio. Esse é o meu primeiro, né? Porque tá todo mundo de acordo lá, tá todo mundo super feliz lá com a minha atividade ali, sabe? Até os secretários tudo já visitaram ali, não. Então esse é o primeiro pedido máximo, porque a partir dali a gente consegue deslanchar bastante coisa, sabe? A gente consegue fazer muita coisa, né? E qual que seria o segundo e o terceiro que tu pediria para o gênio da lâmpada? O segundo, nossa, é difícil. É conseguir, né, alguém parceiro para tocar o negócio. Né? Não exatamente uma pessoa, tipo, esse aqui vai fazer coleta, esse daqui vai fazer pátio, esse daqui vai fazer não sei o que, sabe? Ter uma pessoa que nem um Bruno 2, sabe? Que consegue, tipo, ter a visão total do negócio e consegue tocar junto, assim, sabe? E isso é uma coisa que eu vejo que é uma demanda de diversas empresas de compostagem, né? Que tem lá pessoas que trabalham junto, mas falta essa pessoa que, né, pensa nessa parte de gestão junto, né? E o terceiro pedido seria? Terceiro pedido. Esse terceiro pedido, né, é futuro, né, que vem ao mesmo tempo no caminho que eu estou trilhando agora com o poder público, vai ficar muito bravo, mas é de eu conseguir, né, criar o Departamento Municipal de Compostagem Urbana, né, que é que eu consiga sair de lá, né, desse espaço, ter, tipo, a minha empresa, o meu espaço, e que seja criadas essas políticas públicas que, né, façam essa demanda de fazer coleta pública de resíduo orgânico para fazer compostagem. Que nem como é feito com água e esgoto, assim, mais ou menos. Né? Então, tu sabe que Porto Alegre tinha uma coleta de resíduo orgânico dos próprios órgãos, tipo sistema de poda dos parques e tal, e que foi fechada a compostagem de Porto Alegre, né? Você sabe disso, né? Sim, mas abriram? Me conta, não sei se reabriram. Reabriram? Abriram. Não, até eles fazem os compostos orgânicos, né, que é de poda, né, tem algumas misturas, tudo, e eles destinam isso para escolas, né, para associações, tudo, né. Mas então, eles reabriram o pátio de compostagem da prefeitura onde? É ali junto do transbordo ali, do ladinho. Não tava sabendo, né? Mas e eu não vou ficar nunca brava com vocês. Eu vou alertar para vocês pensarem juntos, para vocês, na hora que precisar, se quiser correr pro colo e dizer o que a gente vai fazer agora, porque tu já tinha me avisado, eu vou estar aqui para pensar com vocês. Mas eu não tenho essa ilusão de que o poder público vai sustentar, né? Por mais que você abra esse departamento, você fica vulnerável, entende? Eu só estou aqui para fazer o raciocínio com vocês e manter o teu econegócio o mais firme no mercado possível, né? Sim, esse negócio foi do departamento ali, tipo, é fora da minha urbana, vou ajudar a fazer isso, sabe? Eu quero que, né, o meu sonho é além da minha urbana, né? Então, podemos dizer, né? Poder fazer parte, talvez, dessa construção, sabe? Aí, se você acha, se esses problemas que você tem se resolvessem, qual você acha que seria a grande conquista, né? O que mudaria, de fato, para a minhoca urbana hoje? Desculpa, se resolver... se resolver... O que aconteceria com o seu negócio? O que mudaria, de fato, né? Se esses problemas se resolvessem? Se esses problemas se resolvessem, eu ia poder ampliar bastante, né?
o meu negócio, e eu consegui, tipo, eu só tô com esse gargalo dessa limitação, né? De pessoas junto pegando, né? E de ampliação do espaço, né? Dessa formalização, né? Então, a partir disso, nossa, a gente consegue daí ampliar, né? Consegue escalonar bem mais daí, né? Então é ótimo, querido. Então vamos então aqui encaminhar para os nossos finalmente, né? Se você quisesse deixar um recado para o pessoal que está nos ouvindo, que mensagem você gostaria de deixar? O meu negócio a minha mensagem, né? É de não esses negócios sustentáveis, né? Os ecológicos, regenerativos, né? Eles são possíveis, né? Tipo, eu comecei o meu vendendo um baldinho com minhoca, né? Basta a gente, né, conseguir conversar, né? Essa parte mais digamos, de política, assim, tudo, né? Para conversar, ter parcerias, né? Para abrir portas para ti, sabe? Para tu conseguir, né? Conseguir prosperar o teu negócio, tudo, né? Ele tem essa coisa de ser meio desafiador, mas tem muitas coisas positivas, assim, sabe? Que eu vejo que eu não trocaria por outro tipo de trabalho, sabe? É uma coisa por exemplo, né? Eu tenho bastante liberdade, né? Dos meus trabalhos, né? Às vezes os meus clientes todos acho que são as melhores pessoas de Porto Alegre, né? É incrível, sabe? Eu sou muito bem recebido por todos os meus associados. Então, eu não consigo ficar bravo, né, com meus associados, sabe? É uma relação muito boa, sabe? É uma coisa que eu acho que eu não veria em outro tipo de trabalho, sabe? Ter até lá no próprio espaço que eu tô, o pessoal é muito parceiro, sabe? O pessoal ajuda, né? Então, mesmo que eu canse bastante lá tudo, sabe? Às vezes tava lá estressado, tudo, bravo, eu olho pro horizonte, só tem um monte de verde, sabe? Um monte de árvore, né? Os barulhos de passarinho, eu não consigo nem ficar bravo, sabe? É muito incrível, sabe? Esse caminho que eu tô fazendo, sabe? Eu não trocaria, não. Então, eu digo até que eu encorajo bastante as pessoas a seguirem também, abrir até a sua própria empresa de compostagem, né? A gente tem bastante espaço aqui, né? Seja meu concorrente, né? Ou se quiser se juntar também comigo, né? Então, uma coisa que eu fico bem aberto, né? Se quiser ajuda também para estar nesse negócio, nessa caminhada, né? Eu tô aberto também para quem quiser dar os primeiros passos também. Então, acho que é mais isso. Maravilhoso, muito bom ter negócios que são convidativos dessa maneira, né? Então, para fechar esse episódio, pessoal, quero dizer que este podcast é gravado todas as terças-feiras, às 19h19, via live no perfil do Instagram Empreende Verde. O foco desse podcast é fortalecer o ecossistema de negócio sustentável, trazendo histórias reais de negócios sustentáveis que atuam no Brasil. Quem sabe, um dos próximos episódios pode ser sobre o seu econegócio. Eu vou torcer para que um dia seja você aqui contando a história da sua ecomarca. Saiba também que o podcast Empreende Verde é mais uma das ferramentas do movimento Empreende Verde, junto com o canal do YouTube Empreende Verde, o blog Empreende Verde e o Instagram Empreende Verde, onde você consegue ter contato direto com todos os personagens da rede Empreende Verde. O movimento Empreende Verde, além desse monte de canais que te enchem de informação sobre o mercado sustentável, sobre estratégias e formas de vender seus ecoprodutos de forma gratuita, também conta com 3 ferramentas pagas. O curso online, o Método Sustente, né, que se te ensina os 10 passos para você aprender a despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Uma comunidade que se chama Time Empreende Verde, onde você tem acesso ao meu acompanhamento, além de aulas gratuitas e do contato com dezenas de outros donos de negócios sustentáveis que estão trabalhando a mesma rede que você. E os atendimentos individuais, que são mais facilitados para quem faz parte da minha comunidade, mas que também são acessíveis para pessoas que nem fazem ideia do que a metodologia Empreende Verde ensina. E que mesmo assim querem ter a minha ajuda e acesso ao meu conhecimento.
Tendo todas essas informações na cabeça, eu quero te dizer que esse podcast é uma iniciativa da Oficina Passárgada, a Oficina de Sustentabilidade, é uma realização do movimento Empreende Verde, é apresentado por mim, por Fabiola PS, e que essa live vai ser convertida em áudio e ficará disponível para você acessar via Spotify. Basta buscar podcast Empreende Verde, tanto no Spotify quanto no YouTube. E se você tem um negócio sustentável e ainda não consegue vender o tanto que você gostaria, eu te convido a entender o que você precisa fazer para despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Para isso, você só precisa clicar no link da bio do perfil do Instagram Empreende Verde e assistir o aulão gratuito e bem completo, onde eu ensino passo a passo para você prosperar o seu negócio sustentável. E se você assistir esse aulão e estiver muito sem grana e precisar executar tudo sozinho, já grava a tela do seu celular para você poder assistir quantas vezes quiser. Minha missão aqui é conectar os ovelhas verdes da família e os seus ecoprojetos numa comunidade forte e engajada, para irmos todos juntos para uma sociedade mais justa e duradoura, um lugar que eu chamo de mundo de Aloha. Obrigado, Brunão. Em breve, obrigado. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tchau.